Boa noite. Boa noite. Somos o professor Rui e a professora Cirlei do Instituto Intrépides e estamos voltando com as nossas lives, como nós havíamos prometido, para uma nova fase, uma nova temporada. É isso, professora Cirlei? Isso, porque aqui a gente não para, né? Aqui a gente vai, é como série. A gente pensa que acabou, mas está começando outra. Pensa que acabou, mas está começando outra. Mas com uma diferença, né? Algumas séries, quando chegam ao final, a gente fica com a vontade de querer mais, mas não tem mais nas nossas lives, não. Sempre terá uma nova temporada, sempre terão novos conteúdos para trazer para vocês, para levar para vocês, conteúdo de formação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo e que nós estamos dando início à nossa chamada terceira temporada, e é uma temporada que nós estamos utilizando um verbo, o verbo do reinventar-se. A gente poderia até parafrasear aquele poema do Fernando Pessoa, Navegar é preciso, a gente diria o seguinte: reinventar-se é preciso, e é necessário, e urgente. Então nós estamos começando a terceira temporada de lives do Instituto Intrépides, e o mote dessa nossa nova temporada é isso, esse processo de reinvenção. Nós já vimos fazendo, né, uma série, né, de lives, nós tivemos uma primeira fase de lives que nós começamos lá no começo do distanciamento físico-social aqui no Brasil, né, no dia 23 de março, que nós começamos as nossas lives, tratando do impacto do que a pandemia, do que o distanciamento estava provocando e iria provocar em nós, nas pessoas, na vida pessoal, na vida profissional. E aí, para tratar dessa primeira fase, né, para enfrentar esse primeiro impacto, nós fizemos uma série de lives. É isso, professora Tirley? Isso mesmo. E nessas lives dessa época, nós trabalhamos vários temas com relação à questão das consequências, das dificuldades que as pessoas estavam enfrentando. Nós também associamos as mudanças que seriam necessárias naquele momento para continuarmos os nossos trabalhos. Então a gente falou sobre a importância do trabalho home office, como fazer o trabalho home office, como nós poderíamos nos adaptar na questão de comportamento, o fato de voltarmos para nossas casas e termos que administrar os nossos espaços. Nós trouxemos várias dicas de como organizar as aulas online, fizemos até filmes com relação a como os estudantes poderiam aproveitar melhor as aulas online, e mesmo com os professores, para que eles pudessem também incorporar essa nova dinâmica, essa nova proposta de trabalho em suas práticas cotidianas. Fizemos aulas para empresas que estavam solicitando algumas questões mais particulares e tal, e ampliamos o nosso leque de parcerias. E aí apareceram várias pessoas maravilhosas, como a Contrec, a Glória Maria. Tá aí, Glória, beijo. A Pacificária, Jaqueline. Jaqueline, beijo. O TRE, que deu uma oportunidade tremenda de treinamento e capacitação para candidatas de 2020. Povo do TRE, obrigada, parabéns. E muitas outras possibilidades de parcerias que veio e estão vindo somar com a gente nessa nova perspectiva de reconstrução. E aí entrou a nossa segunda live, a nossa segunda fase, Nossa a nossa segunda temporada. Isso. E nessa segunda temporada, você lembra, professor? Ai, peguei. Na segunda temporada, nós tivemos que pensar alguns elementos, né, de, primeiro, repensar os impactos que nós recebemos por conta da pandemia, e nós utilizamos uma imagem, né, do girassol, da semente de girassol. Que, aliás, professor, está lindo o nosso girassol, está crescendo. Exatamente. Para trabalhar que, a partir daquelas ideias, né, principalmente do Aristóteles, do ato e da potência, que todos nós temos potencialidades, mas nós precisamos desenvolver essas potencialidades. Nós estamos na condição de ato e de potência, né, primeiramente na condição de potência, que é tudo aquilo que nós podemos vir a ser, e aí nós precisamos descobrir essas nossas potencialidades e, logicamente, desenvolver elas. Né? E aí veio
os temas. Os temas relacionados ao desenvolvimento humano. Isso mesmo. Né? E aí nós fizemos um trabalho sobre inteligência emocional, como utilizar e desenvolver a inteligência emocional. Depois nós fizemos um trabalho sobre a questão dessa adaptação desse termo de... como que era mesmo o nome da palavra? Que curva, mas não quebra? Resiliência. Ah, resiliência. Que verga, mas não quebra, né? Verga, mas não quebra. No interior se fala muito isso. A gente verga, mas não quebra. A gente usou a representatividade do elástico, que cede, mas não rompe. Depois nós fizemos um trabalho sobre a questão da motivação, da automotivação. Depois nós fizemos mais um trabalho sobre a questão da liderança, o papel da liderança nesse... Porque aí a gente já estava começando, professor, a trabalhar a questão do conceito do novo normal. Isso, exatamente. Nós trabalhamos muito essa questão de que o normal, aquele normal, que todo mundo dizia, quando nós vamos voltar ao normal, e dizemos até hoje, e falamos e ouvimos até hoje, as pessoas dizer, quando vamos voltar ao normal? E aí nós incorporamos dentro das nossas produções, dos nossos trabalhos, esse conceito do novo normal. E aí esse conjunto de lives foi nesse sentido, de como nós estaremos trabalhando esse novo normal, nessa nova perspectiva desses conceitos e da própria questão do funcionamento das empresas, das lideranças, dentro desse universo de mudanças que nós estávamos passando e estamos passando ainda. Essa semana eu estive lendo um artigo de um filósofo do leste europeu, o Zizek, e ele faz uma reflexão interessante, que ele fala assim, que as pessoas que estão ainda acreditando ou ainda esperando voltar àquela normalidade que nós vivíamos, né, ele caracteriza essas pessoas como elas estão vivendo uma espécie de neurose, uma espécie de doença mesmo, né, não acreditando que, ou não querendo encarar, né, que as coisas mudaram, e nós precisamos mudar e estar prontos para essa nova fase, para esse novo momento que nós estamos vivendo. Inclusive ele chega a dizer o seguinte, olha, o mundo precisa mudar, o mundo precisa, inclusive nas palavras do próprio diretor da Organização Mundial da Saúde, fala, né, enquanto o mundo não entender que a solução do problema é mundial e, portanto, é coletivo, nós vamos continuar patinando. E nós sempre reafirmamos isso em nossas lives, né? Nós vivemos um problema coletivo, e a solução, portanto, tem que ser coletiva. Não tem outro caminho, né? E se nós observarmos as nossas 3 fases, que agora a gente vai expor para vocês a terceira, e que não será a última, nós podemos observar que nós vivemos as 3 fases de um contexto que é mundial. Então vamos imaginar aquela primeira fase que veio aquela questão do impacto, em que nós estávamos vendo nos outros países uma situação muito caótica, que nós imaginávamos o quê quando nós entramos no isolamento social? Não, aqui não vai acontecer isso. Aí aquele impacto, até ajustar, até fazer as coisas, verificar o que nós poderíamos fazer, foi um processo muito doloroso, um processo muito significativo para cada um de nós. E eu diria até traumatizante, né? E esse processo, para algumas pessoas e empresas, tem gente que ainda está nessa primeira fase, ainda está no abalo, ainda está no sofrimento, ainda está na dor. Até porque a gente tem que verificar que cada um concebe e lida com essa realidade de uma forma muito diferente. Aí tem também as empresas que ainda estão nesse impacto. E teve aquelas empresas, aquelas pessoas que se reinventaram, que se reconstruíram. E não foi por uma questão apenas de prazer e alegria. Não, foi por uma necessidade muito concreta. Sim. E nós vamos contar a nossa experiência hoje para vocês, porque nesse projeto da terceira via, da terceira fase que nós estamos trazendo, nós ainda estamos num processo de muito impacto. Hoje, por exemplo, essa semana, tristemente, poderemos atingir 100 mil mortes no Brasil. Nós estamos vivendo a entrada aí do quase... Nós vamos chegar essa semana, muito provavelmente, à marca de 3 milhões de pessoas oficialmente contaminadas no Brasil. Vírus, né? Então, e temos uma outra marca muito triste.
São 650 empresas que fecharam no Brasil. 650 mil empresas. 650 mil empresas que fecharam no Brasil. Sendo que dessas, 522 foi em função da pandemia. E mais de 700 mil empresas, está constatado pelo IBGE, que não vai voltar a abrir. Então, é números tristes ainda. E eu, inclusive, professor, quero, antes de iniciarmos a nossa terceira fase, eu quero aproveitar esse momento e pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas. Sejam essas vítimas pessoas, amor de alguém, pai, mãe, filhos, namorados, namoradas, pessoas que deixaram esse convívio com a gente em função da pandemia. E também pedir esse minuto de silêncio que a gente pense o quanto que ainda, apesar de todo esse sofrimento, o quanto que nós ainda estamos bem, porque estamos vivos. Então eu quero, nesse momento, que vocês me acompanhem nesse minuto de silêncio para que a gente possa prestar uma homenagem, uma homenagem às pessoas que foram as vítimas dessa pandemia e em homenagem a essas famílias que tiveram essas perdas. Por gentileza, podem me acompanhar nesse minuto de silêncio? Obrigada pela colaboração de vocês. Eu acredito que existem energias que, se somadas em um pensamento só, nós podemos emanar energias positivas, pensamentos positivos, e que essas energias positivas e esses pensamentos positivos possam chegar até essas pessoas que agora a gente pensou e a gente canalizou essa energia. Muito obrigada pela ajuda de vocês, para que a gente possa juntos fazer de forma simbólica, mas sincera, em homenagem a essas pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós, e que hoje não está aqui, mas que está nos iluminando e nos protegendo de alguma maneira. E que Deus conforte o coração de cada família. E, assim sendo, chegamos à nossa terceira temporada. Terceira temporada. E aí vocês podem estar perguntando, mas o que vai acontecer agora? O que tem nessa terceira temporada? Pelo amor de Deus, contem para nós. Calma, guardem. Como vai se dar essa temporada? Guardem a ansiedade de vocês. Guardem essa ansiedade aí, mas nós precisamos falar. Sim. Nós precisamos pelo menos fazer vocês entender por que nós estaremos falando sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Então, a terceira fase é a seguinte. Nós, com um grupo de parceiros e amigos, e pessoas que também, assim como nós, estão se reinventando, estão se esforçando, estão lutando. E não estou dizendo para vocês que só está tendo sucesso, não. Também está tendo quebra-cabeça, quebra-braço, quebra-galho. Também é como a gente. Então, nosso projeto agora para essa terceira fase é trazer pessoas. E se você é uma delas, pessoas, empresas, que se reinventaram, que fizeram a diferença, que estão conseguindo, primeiro, sobreviver, que ao sobreviver tiveram que fazer a mudança. E às vezes uma mudança que já estava vindo e forçando já fazia um tempo, mas não acontecia. E que devido à pandemia, a esse contexto histórico, social, econômico que estamos vivendo, tiveram que se reinventar, tiveram que se refazer, tiveram que mudar alguma coisa na condução, no processo de gestão, tiveram que adotar o trabalho home office, tiveram que ampliar ou diminuir o seu grupo de colaboradores. Como que vocês estão lidando com essa situação?
E por que a gente quer essas pessoas e essas empresas? Porque nós temos um hábito de dar muito valor às coisas que são ruins, às perdas, às adversidades. Mas a gente dá muito pouco valor aos heróis e heroínas que estão conseguindo se reinventar, que estão conseguindo fazer a diferença. E por que nós estamos muito interessados nesse tipo de pessoas e de empresas que estão se renovando, que estão se reinventando? Porque essas empresas, para nós, são exemplos. Sim. E são exemplos que podem fornecer para outras empresas e outras pessoas alternativa de crescimento e de desenvolvimento. Porque às vezes nós estamos tão quietinhos no nosso cantinho, na nossa zona de conforto, que a gente não sabe o que está acontecendo por aí. Mas vem uma pessoa e fala que reinventou, que fez algo diferente, que mudou. E tem muita gente que mudou e não vai mais voltar, não. Porque foi bom essa mudança. Porque acabou uma situação pressionando para uma mudança e a mudança ocorreu e agora não quer voltar mais. Vai ficar daquele jeito ou vai incorporar essa nova proposta dentro da sua realidade. E nós somos uma empresa que fez isso e que constituiu essa mudança que nós vamos contar para vocês hoje. Nós vamos começar por nós, porque já tem várias empresas aí que já deram um ok que vai participar desse processo com a gente. E aí essas pessoas querem saber como elas devem também proceder na forma como elas vão participar das nossas lives de quarta-feira que vem para frente. Então nós vamos funcionar da seguinte maneira. Nós vamos convidar essas pessoas. Aí nós estamos trabalhando com a questão da ferramenta, quantas empresas por vez vai vir, mas nós estamos estudando uma forma que venham de ramos próximos, até para que a troca de experiência seja bem mais rica, seja melhor e com uma riqueza maior, porque nós podemos trabalhar com a comparação de como cada um está fazendo dentro da sua área, e aí nós vamos convidar essas empresas e vamos conversar com elas. E elas vão contar para vocês, para nós, como elas estão se reinventando, o que elas fizeram de diferente e principalmente, como resolveu uma crise, como está passando por essa crise e da melhor forma possível. E um detalhe, nós também não queremos fazer uma apologia ao sucesso em detrimento do fracasso. Não é o nosso jogo. Não é isso que a gente quer. A gente não quer que as pessoas, elas nos veem e veem essas empresas como um sinônimo de sucesso em detrimento de alguma situação adversa que não foi possível chegar lá. Não. Nós queremos que você vê essa possibilidade como ideias, como proposta de desenvolvimento humano. E para que você, do seu jeito, no seu momento, no seu tempo, também possa construir, através dessas ideias, através dessas dicas, através até das dificuldades que nós enfrentamos, você não se sentir sozinho, nem sozinha. E saber que tem outras pessoas que também podem estar passando a mesma situação que você, mas que de repente elas estão tendo algumas possibilidades que podem também ser para você uma alternativa. Então entenda, nós queremos com esse treinamento, essas dicas, essas opiniões, essas experiências, ajudar, contribuir para que você tenha ideias, para que você tenha uma possibilidade também de buscar uma alternativa nessas experiências que vamos trazer para vocês. O que vocês acham da ideia? Conta aí para nós. Isso. Manda nos comentários. Manda nos comentários. A sua opinião. Você é um empresário que quer vir aqui fazer parte do nosso projeto? Deixa o seu contato. Nós entraremos em contato com você e depois trabalharemos os nossos objetivos e critérios. E se você estiver, claro, dentro dessas propostas, claro que você pode vir aqui e contar a sua experiência e nós vamos adorar a tua participação. Professor? Assim? Com certeza. Falei bonitinho? Falou bonito, tá no caminho certo. Esqueci nada não? Tá aprendendo direitinho. Esqueci nada não? Não. Mas tem mais coisa, né? Então manda ver. Então, essa ideia, a gente pode buscar as raízes dessa ideia
num costume muito comum no interior do Brasil, e aqueles que são de famílias que vieram do interior, né, devem se lembrar, devem saber a prática do mutirão. O que era o mutirão? Tinha lá uma família que precisava fazer um serviço e ela sozinha não dava conta. O que ela fazia? Chamava a vizinhança. Né? Muitas famílias, quando chegaram aqui em Curitiba, região metropolitana, colocaram isso em prática, às vezes para construir as suas casas, né, ampliar a casa, fazer a reforma. Então a ideia é essa. A ideia qual é? É que quando nós nos juntamos a outras pessoas, fica mais fácil nós enfrentarmos aqueles problemas que talvez individualmente a gente acha que é impossível de ser resolvido. Então essa é a ideia, é da colaboração, é da cooperação. Aquilo que nós temos falado várias vezes, eu já falei hoje novamente, nós temos um problema que ele é coletivo. Portanto, a solução ela é coletiva. E nós temos que olhar as outras pessoas, as outras empresas, os outros negócios, não como concorrentes a serem derrotados, não, mas como possíveis parceiros. Como parceiros de negócio, aquilo que eu não consigo fazer sozinho, eu busco a ajuda da outra pessoa, aquilo que eu não sei fazer, eu passo para outra pessoa, e assim a gente vai dividindo, né, os trabalhos, e nós podemos crescer, com certeza, crescermos todo mundo juntos. Né? Essa é a nossa ideia. E nós sempre brincamos aqui no Intrépides que é assim, a gente pode não saber tudo, mas nós temos obrigação de ter os telefones e os contatos dos melhores para poder indicar quando nós não podemos atender. Então nós nunca deixamos ninguém sem atendimento, porque nós temos muitas pessoas maravilhosas do nosso lado e que a gente sabe e confia que se entregar na mão daquela pessoa, daquela empresa, terá um bom atendimento tão eficiente quanto teria aqui com a gente. Então nós precisamos quebrar esse paradigma de que nós somos concorrentes, portanto somos inimigos. Concorrentes não são inimigos, concorrentes são parceiros. E principalmente agora, nesse novo normal que estamos vivendo, esse senso e esse princípio de parcerias são fundamentais para que todos possam crescer e todos possam atender da melhor forma possível a sua missão e o seu propósito de existência. Muito bem. Vamos começar com a nossa história? Ai, vamos contar a nossa história? Professora Era uma vez. Era uma vez. Professora Shirley, você poderia fazer uma breve retrospectiva de como surgiu o Instituto Intrépides? Então, professor... Mas sem voltar lá a Adão e Eva, vamos um pouco mais próximo. Bom, vocês todos já sabem que nós não somos velhos, nós somos precoces. Nosso trabalho, ele está completando esse ano 35 anos. Com quantos anos vocês começaram então a essa cara de novinho, né? Não, nós não somos velhos, não, nós somos precoces. Essa é a nossa o grande segredo. Como a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente trabalha com amor, com prazer e alegria. Então isso reflete na nossa cutis, não é, professor? Então é muito importante falar que nosso trabalho, ele esse ano está datando de 35 anos. Porém, a Intrépides nasceu não como Intrépides, nasceu como Maciel e Silveira. Mas tem antes ainda da Maciel e Silveira, tem o eu... Ah, não, então, antes da Maciel e Silveira, antes de eu virar uma CNPJ, né, de sermos CNPJ, o que ocorreu? Eu era presa. Alguém aqui já viveu essa fase do eu presa? O que é um eu presa? Eu fazia os treinamentos, eu fazia os estudos junto com o professor Rui depois, eu fazia tudo. Eu fazia nota, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu fazia aquilo. Eu era gerente, eu era a professora, eu era tudo. Então é eu presa. Então quem já foi eu presa, por favor, dá um joinha aí, para a gente poder entender aí que tem mais gente. Vou ter que perguntar aqui enquanto você vai falando. Tá, quem foi eu presa já na vida? E eu achava... O que a eu presa achava? A eu presa achava que era assim que dava para funcionar muito bem. Eu tinha muitos clientes, eu tinha uma atividade gigantesca e eu achava que a eu presa dava para levar. Um belo dia, eu descobri que a eu presa
já não era mais suficiente. Eu tinha que investir, eu tinha que ser empreendedora. E eu precisava trabalhar, mas ainda demorou um pouco, porque nós estávamos com uma carga, depois que nós se tornamos Maciel e Silveira. Aliás, se o meu sócio, meu primeiro sócio estiver me ouvindo, beijo, professor Geraldo Silveira. Beijo, saudade enorme de você. E essa criatura linda, chamada professor Geraldo Silveira, foi meu primeiro sócio. E aí eu deixei de ser eu presa. Aí eu comecei a ter um sócio, eu comecei a ser CNPJ, Nossa, foi uma fase muito legal, por quê? Porque nós rodamos o Paraná inteiro, fazendo treinamentos para várias empresas, assumimos um projeto gigantesco com o Senar, que é o conhecido Senac Rural. Então foi um trabalho muito gostoso, uma fase muito gostosa. Porém, o que aconteceu, professor? Boa pergunta. Chegou a fase de ser mãe, professor. É. E aí já não dava para viajar tanto, lembra? Já não podia. Já não dava para viajar tanto. Doutora Petrini falou o quê? A doutora Petrini falou viagem nem pensar. Avião, muito nem menos. Pensar. E as viagens, a maior parte delas era por avião, então não tinha mais condições. Então deu uma paradinha ali nesse processo. Além do que, tinha outras coisas que aqui em Curitiba, região metropolitana, dava para continuar atendendo. Foi uma fase linda também. Foi uma fase que eu fazia tanto treinamento de oratória, que o Gabriel, que é o nosso filho, dentro da minha barriga, chegava a hora dos treinamentos de técnica vocal, ele começava a fazer também os treinamentos dele lá. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas que ele estava fazendo alguma coisa lá dentro, estava. Então era só ouvir alguns exercícios de técnica vocal, como trrr, que o moleque já se animava lá dentro também. Então nessa fase, passou essa fase, o filho nasceu, mudou muitas coisas, porque aí vem aquela fase de amamentação, de licença maternidade e tal. E aí eu voltei devagarinho, mas não mais como eu presa, já como CNPJ, já como oficializada e tal, e regulamentada. Mas eu ainda não era empreendedora. Nós não éramos empreendedores ainda, né, professor? Nós acabávamos atendendo muitas demandas, mas não investia em uma coisa mais ousada, mais orgânica, mais empresarial mesmo, sabe? Até porque a gente teve uma certa resistência, e talvez você que está aí nos ouvindo tenha também essa resistência, entre o prestador de serviço, aquela pessoa que está atendendo o seu cliente, e a regulamentação, que é assumir esse lado empreendedor que todos nós temos, e que às vezes está lá adormecido. Por quê? Porque a gente vive na zona de conforto. Eu era muito feliz, eu atendia os meus clientes, eu tinha uma clientela, uma carteira de clientes bem grandes, que também não me possibilitava ter ideias de uma outra possibilidade, uma outra forma de organização. Então aí, hashtag fica a dica. Às vezes nós estamos trabalhando, sabe aquela história? Trabalhando, que a gente não vê as possibilidades que estão aí para que a gente possa dar um up no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa carreira. E aí, professor, chegou o projeto do Intrépides. E o projeto do Intrépides, ele veio com uma proposta de mudança radical no empreendedor, daí aonde entrou o professor Rui na jogada do empreendedorismo mesmo, e da inovação mesmo, de entrada de cabeça na questão do mercado, na questão de ser uma empresa com produtos, com novos produtos, com uma nova roupagem. E aí nós crescemos demais. O projeto Intrépides iniciou em 2017 para 2018. E em 2 anos, de 2018, que efetivamente começou, até 2020, nós tivemos um crescimento muito grande. Nesses anos, o que a gente produziu foram, para vocês terem uma ideia, 4 livros escritos, uns em coparceria, 4, não 5, porque o outro está chegando. Outros de autoria minha ou do professor Rui. Nós ganhamos em 2018 e 2019, nós tivemos 3 prêmios. 2 prêmios internacionais,
que envolve a questão de qualidade e excelência no atendimento. Nós ganhamos um prêmio da Empresa do Ano de 2018 e 2019. Ganhamos um prêmio internacional referente à questão do reconhecimento da nossa empresa na qualidade e excelência e atendimento aos clientes. E em 2018 também eu ganhei um prêmio do Profissionais do Ano, me reconhecendo como a maior autoridade em oratória do Estado do Paraná. Eles estão todos aqui, para que a gente possa mostrar para vocês a maravilha desse reconhecimento. O que foi para a gente receber esses prêmios? Fomos capa de revista, de uma revista internacional. Nós tivemos o reconhecimento tanto da empresa quanto dos empresários através desse importante prêmio aqui internacional da Latin American Institute. Chique, né? Não dá nem para falar direito, né? Imagina. Então, esses prêmios, aos livros, porque também isso são troféus, para quem escreve sabe do que a gente está falando, né? O quanto que é importante a gente poder compartilhar com vocês essas experiências maravilhosas. Também, juntamente com essa mudança, nós temos que citar 14 parceiros que fizeram parte do projeto Intrépides e que compartilharam com a gente seus projetos, suas agendas, e que nós fizemos coisas maravilhosas juntos. Beijo, beijo. Voltamos. Vamos só esperar um pouquinho para o pessoal reconectar aqui com a gente. E agora, pessoal? Voltou? Agora estamos novamente. Como a gente disse na primeira parte da nossa live de hoje, a gente verga, mas não quebra. A gente é teimoso, não adianta. Então a gente vai esperar um pouquinho aqui para o pessoal ir chegando, voltando. Não vão deixar nós aqui sozinhos, né? Retoma. Vou mandar um recadinho aqui para o pessoal que está tudo ok. Tivemos um probleminha técnico, tivemos que sair, estamos retornando. E só estamos aguardando agora o povo voltar para que a gente continue a nossa live aqui. A gente criou esse mecanismo aqui, sabe, de quebra, para criar um impactozinho assim e fazer vocês ficarem mais curiosos. Olha o que aconteceu. Mentira, a internet está uma droga ultimamente, não é verdade? Infelizmente. Sinais estão uma loucura. A gente muda de servidor para ver se melhora por um tempo, depois começa tudo igual, tá uma loucura, mas é o nosso instrumento de trabalho no momento e precisamos se ajustar a esse recurso, essa ferramenta. E o pessoal tá chegando, cadê o povo? Diga oi aí para nós, dá um tchauzinho. Eu tinha visto aí a Andréia Salim, a Gisele, quem mais, professor? Vai fazendo a chamada aí pro povo voltar. Qual é a chamada? O Wellington. A Thaís. Quem mais? A Ivonete estava aí. Ivonete, querida, sempre com a gente. Quem mais? Quem mais estava aí? Dá um nome aí para nós. Deixa aí o seu recadinho. E nós tínhamos feito uma pergunta. A tia Margarete. Tia Margarete, boa noite. Povo do Paraná inteiro, viu, gente? Tia Margarete lá de Janiópolis, perto de Campo Mourão. Obrigada. Quem mais que tá aí? Vai falando. Oi, voltou a Patrícia. Muito bom, que vai ser uma das nossas parceiras aqui da live, das empresas, uma grande empresária que vai compartilhar com a gente experiências bem importantes. Viu, Patrícia? Já quebrei o gelo, tá vendo? Quem mais? Quem mais que tá aí, dá um oi para nós, dá um tchauzinho. Então vamos continuando. Isso. Uhum. Enquanto isso, vocês vão deixando os recados de vocês. E eu tinha deixado uma pergunta: quem era eu presa? Algumas pessoas já tinham dito que tinha sido eu presa. Só que a gente estava deixando para fazer o comentário depois. Então, se você tinha respondido essa pergunta, deixa lá para nós novamente, para que a gente possa depois fazer um comentário sobre as respostas que vocês
deram aqui para nós na pergunta. Muito e bem. aí, prof, voltamos à nossa terceira fase. Terceira fase. E eu terminei de fazer um histórico da nossa empresa, inclusive destacando que nós, até março, estávamos de final de 2017, 2018, 2019, vivendo o melhor momento da nossa empresa, que culminou em março, culminou em dezembro um novo projeto, uma nova formatação das nossas atividades, e que em março nós estávamos com a agenda cheia de palestras, cursos, eventos, tanto da Intrépides como com outras instituições e outras empresas. E aí veio o isolamento social. E aí, prof? A gente sentou no meio-fio e foi chorar, né? Na primeira fase foi assim mesmo. Grandes eventos. Bem rápido. Grandes eventos, grandes palestras, cursos. Lembra, né? A palestra vai acontecer, né? Nós tínhamos uma palestra agendada para o mês de março, no dia 22, me parece, uma coisa assim, né? Para um sindicato da Prefeitura de Curitiba, com a professora Cirlei estava se achando já. Estava fazendo até foto de tiete já. Quem era o convidado que ia dividir a mesa com você? Não, foram 2 eventos. Eu ia fazer um evento e ele ia fazer um evento juntos. Juntos não, assim, no mesmo evento, mas ele com a palestra dele e com a minha palestra. Marcos Meyer, meu ídolo. Imaginou? Imagina. Mas nós vamos fazer. Vai acontecer ainda. Vai acontecer. Tem cursos presenciais fechados. E aí veio o isolamento social. E aí a vontade que deu era de sentar no meio-fio e chorar. Continuar chorando. Só que isso demorou, nós entramos em isolamento social. Eu terminei um curso no dia 19, no dia 19 nós entramos em isolamento social. E aí o que aconteceu? Nós tivemos tempo de chorar, foi uma quinta, na sexta, sábado, domingo. Na segunda a gente já estava o quê? Lançando a nossa primeira live. Que daí já foi aquela fase lá, aquela primeira fase que a gente já contou para vocês. Então veja bem, e de lá para cá, professor, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Choveu o trabalho. E tem chovido o trabalho, graças a Deus. E por que choveu o trabalho? Porque nós não ficamos muito tempo chorando no meio-fio, porque não dava. Tinha a empresa que tinha que continuar, tinha as finanças que tinha que pagar, as contas, as coisas não estavam chorando. Não. Elas estavam muito bem felizes porque teria que dar um resultado. Aliás, as cartas de motivação a gente recebia todo dia. Carta de motivação, né? Todo dia. A caixa de correio lá estava sempre cheia. E aí o seguinte, nós tivemos 15 dias, gente, para se reinventar. Sabe? A água já estava batendo nas costas, não tinha muito tempo que ficar esperando e imaginando o que iríamos fazer. Então as lives foi a alternativa que a gente encontrou de continuar na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, na vida das pessoas e principalmente ajudando as pessoas, levando uma mensagem de positividade para essas pessoas. E eu acredito que quando nós fazemos isso de coração, com muito amor, claro que isso tem um reflexo positivo na vida da gente. E eu acredito muito que esse mecanismo nos ajudou muito. Enquanto nós estudávamos pesquisas, estudos, informações para levar para as nossas lives, nós também estávamos nos tratando, nos curando, nos ajudando. Então eu acredito que tenha sido esse processo todo que ocorreu. E aí, professor, o que aconteceu com a gente? Live, livro, artigo, cursos. Programas, atendimentos, que mais? Home office, tudo home office. Filho estudando faxina, homeschooling, faxina da casa. Vocês acham que é diferente? Não é nada diferente, sabe? Olha, eu vou confessar para vocês que o pior dia é o faxina da casa. Não é, professor? Mas é o mais gostoso também. É muito estressante, gente. Quem é que combina aí comigo, hein? Quem que combina comigo aí? O pior está sendo essa história aí, sabe? De toda semana, todas as... lavar roupa. Alguém tá lavando roupa, hein? Dia. Sabe aquela sensação do dia de faxina aqui em casa?
Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E de café. Não é assim? E de café. Então, assim, gente, tudo que vocês estão vivendo, nós também vivemos aqui e continuamos vivendo. Só que é o seguinte, nós começamos a criar uma organização, a nossa casa tem uma parte dela que virou estúdio. Onde vocês estão aqui, vendo a gente aqui toda semana, isso aqui virou um estúdio de televisão. Tanto que esses dias a Band veio aqui fazer uma reportagem comigo, que acabou levando 4. Era para gravar um vídeo, né? Era para gravar uma pauta, saiu daqui com 4. E fomos elogiados por uma grande TV, como a Band, dizendo que nós estamos muito bem estruturados. Então, naqueles 15 dias que vocês lembram que eu falei, logo que entrou a pandemia, nós começamos a fazer as lives e tivemos que buscar, foi um mês para que tudo isso tivesse ocorrido. E aí o que aconteceu, professor? O que aconteceu é que é o seguinte, nós não paramos. Nós estamos doidos para que venha uma nossa pandemia, para a gente poder fazer. Porque a gente ficou dentro de casa e a gente aproveitou esse momento para produzir muito, e estamos produzindo muito. E as grandes parcerias que a gente efetivou nesse processo. Sim. Aí. Uhum. Né? Já falei da Glória da Contrec, da empresa Contrec, já falei da Pacificare, que nós fizemos um curso todo gravado com eles, maravilhoso, que está aí no mercado. Nós fizemos toda a nossa reprogramação, os nossos cursos que eram presenciais, nós transformamos todos eles online. Só que com um diferencial, os nossos cursos, ele tem 50% de carga horária em remota, em AD, e 50% presencial. E sabe como? Professores, vocês estão boicotando o isolamento? Não. O nosso presencial é online. Por videoconferência. Por videoconferência. E estamos doando para cada aluno que faz a matrícula com a gente a oportunidade de ter um atendimento individual. Olha que show. Então, assim, nós estamos prezando por essa interação. E temos criados esses canais, aproveitados as plataformas que já estão aí, para fazer esse processo acontecer, mesmo de forma remota. Claro, dá uma saudade, às vezes, né, prof? Do aconchego. Sim. Do toque, do olhar, daquele calorzinho, daquele café. De tomar o café juntos, né? Quem já tomou um café com a gente? Mas a gente pode tomar um café virtual também, né? A gente está quase criando já uma sala virtual de café. Né, professor? Então, gente, o que nós estamos querendo dizer para vocês? Não está fácil para ninguém, mas nós podemos sim. Nós podemos sim deixar de ser eu presa. Olha aqui, ó, quantos dizendo que foi eu presa. A Ivonete, não é fácil o dia da faxina, Ivonete. Beijo. Eu ter que cozinhar para ir trabalhar. Olha, viu como tem bastante gente? Tudo menos faxina, Gisele, tudo menos faxina. Abraço, Cirlei, Tiago, beijo para vocês. Então, gente, tudo que nós estamos conseguindo e desenvolvendo, nós não vamos voltar atrás. Nós vamos continuar com os cursos de forma à distância, como nós estamos fazendo, mas com uma outra pegada. Não é jogar um aluno só numa sala para que ele resolva lá as suas atividades e não tenha acompanhamento, não tenha interação. Nós queremos preservar o processo de interação, o processo de troca entre as pessoas que estão realizando o curso. Terminamos um agora com muito sucesso, onde nós fizemos a capacitação para mulheres que são pré-candidatas à majoritária no Paraná inteiro. E foi muito gratificante, porque nós podemos e tivemos a oportunidade de lançar esse treinamento só para as mulheres. Nós temos o treinamento de oratória e o programa de treinamento para candidatos e candidatas. Mas foi um grande prazer ter trabalhado com essas mulheres. Mulherada que estão aí,
Beijo para vocês. Dá um oi aí para nós. E aí, professor? E agora? Daqui para frente, o que nós vamos fazer? Então, agora a gente quer a participação de outras pessoas, de outras empresas nesse processo. De dizer o seguinte, como é que vocês se reinventaram? Né? E aí nós já convidamos várias pessoas que já aceitaram o nosso convite. E a partir da semana que vem, elas estarão aqui para conversar com vocês. A Ivonete falou assim, dá aquele abraço gostoso nos encontros. Ai, verdade, Ivonete. Que delícia, Ivonete. Você tem um abraço tão quentinho e gostoso. Um beijo para você. A tia Solange. Solange. Acreditar beijo. Que vai passar e vai. Isso mesmo, Solange. Vai, Solange, vai. Nós, é claro, a gente tem Não, essa peraí, crença... nós temos que fazer um comentário com a Solange. Ah, é verdade. A Solange é aquela que faz um balde de café que quando a gente se encontra é para passar a tarde toda. Mas nós não estamos fazendo isso agora não. No xicrão. No xicrão. Aquele cafezão gostoso. Então, essas coisas da saudade, nós vamos ter esse momento de reencontrar. Né? Vamos. E parece que quanto mais tempo passa, mais gostoso vai ficar, porque com certeza vai ser muito diferente. E aí nós vamos começar a semana que vem com algumas empresas. Isso mesmo. Vamos entregar algumas delas hoje? Não pode. Quem quiser saber, vai ter que acompanhar as nossas postagens. E lembrando que o seguinte, nesse período todo, nós inauguramos o nosso canal no YouTube. Isso. Nós temos um canal no YouTube, Instituto Intrépides. Entra lá no nosso canal, tem vários vídeos que nós produzimos, das várias lives, de cursos. E nós vamos entrar com um produto novo agora. Aliás, nós criamos vários produtos nesse período de reinventar-se. Isso. E um produto, né, que tem uma vinheta que de vez em quando a gente coloca nas redes sociais para assanhar as pessoas, que é o canal Fala Mais com Cirlei Machado Maciel. E onde nós vamos trabalhar o que nesse canal? Sabe aquelas dicas importantes que às vezes você precisa e não tem tempo de ir muito longe para buscar? Exemplo, técnicas de oratória, técnicas de organização e estrutura do discurso, técnicas de comunicação não verbal, técnicas vocais e até um momento que você pode deixar sua solicitação, suas dúvidas, suas questões, porque você vai ajudar a produzir esse canal. E esse canal, Fala Mais, é o nosso grande presente para as pessoas que têm desejo de conhecer mais sobre a oratória, que têm necessidade de continuar uma pesquisa no campo da oratória, e que também aquelas pessoas que estão numa emergência. E agora, onde eu vou encontrar como rever a estrutura, o planejamento e a estrutura do discurso? Lá você vai encontrar essas dicas preciosas. E além do que, o canal Fala Mais é um recurso, uma ferramenta para que a gente possa falar mais sobre determinados assuntos que nós sabemos que pode fazer a diferença na vida da gente. Então também será um canal de produção de conteúdos, teremos reflexões sobre várias temáticas e, quem sabe, teremos mais um canal ainda que o professor está pensando, que é o Café Filosófico do Intrépides. Está sendo maturado. Isso. Também temos que lembrar o seguinte, a cada semana está saindo um artigo que está indo lá para toda a comunicação. Se a Verônica estiver aí, Verônica, beijo. Dá um oi para nós também. Dá um oi, Verônica. E que nós estamos tendo uma interatividade com esses artigos, aonde em pelo menos, por mês, pelo menos, 25 espaços de jornais, blog, revistas, onde nós estamos sendo inseridos. Então é uma produção intensa de conteúdos para levar até as pessoas uma informação de qualidade, um processo de construção de conhecimento, que seja efetivamente uma pesquisa, que tenha fundamento, aquilo tudo que a gente preza muito dentro do Intrépides. Além do que, eu me tornei colunista. Articulista de uma revista, Não. A Empreendedora. Ela colunista. Tem uma coluna, né? Eu sou colunista oficial da Empreendedora. Gerson, você tá aí? Dá beijo.
A Empreendedora é uma revista que atualmente está tendo por dia 42 mil acessos. Então é um lugar para que a gente, privilegiado, para que a gente possa ter os nossos conteúdos. Num artigo meu, chamado Vai Ter Mulher para Não Ter Laranja, que foi uma reflexão que eu fiz sobre a problemática das candidaturas laranjas, das mulheres e tal, nós atingimos 53 mil acessos. Olha que espetáculo, olha que maravilha. E queremos mais. Sim. Não é, professor? Com certeza. Tivemos a inserção de nossos artigos em dois momentos na revista Sucks. Mário, beijo aí para você. Seja bem-vindo, se estiver por aí. E essas produções, essas inserções na mídia, está gerando o quê? Participações em programas de televisão. Entrevistas para rádio. Entrevistas para rádio. Várias rádios. Está surgindo novas possibilidades de parcerias com outras pessoas na produção desses conteúdos e na inserção desses conteúdos. E sabe para que a gente faz tudo isso? Para vocês. Principalmente. Para vocês. Então, entre lá no nosso canal, verifique as nossas revistas, entre na Empreendedora e comente, divulgue, faça propaganda mesmo da gente, sabe? Faça mesmo, porque nós queremos agora, nessa nova fase que nós estamos entrando, de ser realmente uma empresa com novos produtos, mas novos produtos fundamentados em conteúdos, em pesquisas, que realmente faça a diferença para a vida de vocês e principalmente faça a diferença para a nossa vida também, porque vocês podem ter certeza que tudo que a gente pesquisa e tudo que a gente traz de inovação para vocês, vem para que, primeiro, seja para nós o nosso produto e o nosso conhecimento. Ok? Podemos contar com vocês? Quem está aí, diga oi, diga. E a gente está descobrindo aquelas coisas. Que curtidas são maravilhosas, que comentário é mais ainda, e que divulgar, então, dá um respaldo para a gente. É mais gostoso ainda. Fundamental. Então, esse apoio, esse encontro, mesmo que distância, mesmo que virtual, tem que ser sempre assim, caloroso e cheio de esperança, de que é uma fase que nós estamos vivendo e que daqui a pouco a gente também vai ter os nossos produtos e os nossos treinamentos presenciais, para que a gente possa dar aqueles abraços gostosos e aqueles encontros gostosos que a gente precisa ter e merece ter. Muito bem. Acho que o recado hoje foi dado, né? Isso mesmo. Você quer participar do nosso projeto? É. Você é uma empresa ou você é uma pessoa que inovou e está crescendo e quer fazer parte desse clube? Então, deixe seu contato, faça um contato com a gente, para que a gente possa incluir você nesse programa. Já estamos com 10 empresas confirmadas, mas nós sabemos que nós podemos um pouquinho mais. Então, cabe você nesse projeto também. Muito bem. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, trazendo essas novidades, né, fazendo uma breve retrospectiva da história da nossa empresa, do Instituto Intrépides, daquilo que nós vimos fazendo desde o dia 23 de março, com as nossas lives, com os nossos cursos, com os nossos atendimentos, conversando com vocês, conversando com outros parceiros, né, as lives com a Glória da Contrec, as lives com a Eliane do Polo aqui de Pinhais, da FCV, né, e tantas outras pessoas com quem nós, da Pacificare, né, com a Miss Preta, a Edna, né, até porque no mês de março ainda, né, nós participamos daquele evento do Mulheres Reais, aqui em Pinhais, de um desfile de mulheres. Então, assim, projeto maravilhoso. Muito bom mesmo, né? Então, é isso. E queremos que você participe, né, desse trabalho, desse projeto também. E se a gente esqueceu alguém, não fique triste, não. Tá bom? É porque muitas pessoas, muitos projetos maravilhosos, e tudo que a gente fez nesses anos aí, todos, para nós tem um significado muito grande.
Tem pessoas aqui que, por exemplo, está sempre com a gente, Gisele, a Ivonete, a Solange, tantos outros aí, né, Rui? Tem mais, Jaqueline. Eu vou trazer alguns nomes. A Kelly, agora há pouco, também estava e com a nós gente. esquecemos do projeto, sabe de onde? Do Litoral. Ah, é verdade, sim. Com a Tatiane, lá em Matinhos, Leti, com a Sandriane em Guaratuba, com o José Aldair em Joinville. Em Joinville, a gente andou, mas não é no tempo do isolamento esse. É antes do isolamento. Antes do isolamento, tá bom? Hashtag fica a dica. Então, gente, é para vocês que nós trabalhamos, é para nós também que nós trabalhamos, e é para vocês que nós entregamos os produtos nos quais nós trabalhamos. E não tem como trabalhar com o desenvolvimento humano sem nos trabalharmos todo momento. Então, nós agradecemos a vocês por estar sempre nos empurrando para novos desafios e novas possibilidades. E agora, nós queremos trazer você para contar a sua história, e para contar a sua história de superação. Não é que só tenha sucesso, não. Tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita garra, tem muito esforço, mas tem, principalmente, muito amor e muita paixão. E aí, professor, vamos fechar? Vamos fechar, moçada? Está na hora de dizer tchau. Está na hora de dizer tchau. Vamos ver se tem mais alguma coisa para responder aí? Tem. Eu estou escrevendo aqui, mas a gente vai falar. Gisele está perguntando onde é que vai ser o canal. Vai ser pelo YouTube, e o nome do canal é Fala Mais, com a professora Cirlei Machado Maciel. Tá mais bom? Alguma pergunta? Para aqueles e aquelas que quiserem acompanhar, se inscrevam lá no canal, deixem seus comentários. Né? Ótimo. Deixa lá seu comentário, deixa a sua pergunta, e nós fazemos contato para resolver, para solucionar qualquer questão. Ok? Muito bem. E aí, professor? Gostou? Valeu, né? Valeu. Eu gostei. Terceira fase aberta. Sejam bem-vindos quem já confirmou, e quem ainda não confirmou vai ter a oportunidade de conversar com a gente. Gente, boa noite. Boa noite, fiquem com Deus, Fiquem bom com descanso Deus. E boa semana, o resto de semana que ainda nós temos dessa primeira semana de agosto. E vamos dar um parabéns para os pais antecipados? Vamos. Parabéns, papai. Parabéns. Todos os pais e aquelas mães que também são pães. Isso. Né? Que fazem o papel de mãe e de pai também. Os nossos parabéns, muitas felicidades e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns, papais, parabéns, pães, mamães que são papais, e para todos os tipos de pais que existem, muitas felicidades, muita paz e saúde para todos nós. Tchau! Tchau!